Meu nome é Beatriz, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de publicidade e propaganda e de artes cênicas. Quando me foi perguntado sobre a cultura em São Paulo, eu não pude deixar de pensar na cultura no mundo e também sobre antigamente, porque se a gente vai estudar, por exemplo, o teatro ou qualquer tipo de arte, elas foram desenvolvidas para tentar passar alguma informação ou para tentar conscientizar as pessoas sobre alguma coisa. Por exemplo, na Idade Média, só podia ser feito teatro se era sobre as igrejas, que era o que era permitido. E aí, isso me faz refletir sobre hoje em dia, e eu penso que a cultura, ela se tornou uma forma de monetizar. Então, a cultura no estado de São Paulo se tornou meio que um comércio, meio que uma coisa que pode ser ou não vendida, porque, como eu tô usando de exemplos musicais, são cobrados preços exorbitantes nas apresentações. E isso também torna o acesso da cultura um pouco limitado para as pessoas que não têm condição de pagar preços tão caros. Acho que é basicamente isso, assim, que eu vejo na cultura hoje em dia, que além dessa questão do valor, ela é diferente porque agora só é visado o lucro e não é visado o passar a informação e tentar chegar algo diferente no telespectador. Eu sou Lúcia Maria Almeida de Andrade, tenho 77 anos e sou avó da Ana Carolina. Sempre morei em São Paulo, nunca saí muito daqui mesmo, sempre aqui. O teatro não era uma coisa barata, era uma despesa que você tinha mais cara, então era uma pessoa de um nível social que desse para pagar o teatro. Na época da minha mãe, ela contava que iam até de chapéu, estolas de pele e tudo mais. Na minha época eu já não vi isso. Inclusive, eu acho um absurdo ir de chapéu, porque deve atrapalhar o que está atrás de você, né? E a última vez que eu fui ao teatro, ainda fui com uma peça humorística de algum humorista famoso aí, que agora não estou lembrado o nome. Mas era um teatro pequeno, nada de... Não era como quando eu ia, por exemplo, no balé, as senhoras todas iam de bem vestidas, aquelas tailleres e peles e tudo mais, no frio. E hoje em dia não, virou uma coisa popular como o cinema. Entendi. Né? Qualquer pessoa pode ir ao teatro, qualquer pessoa consegue se dar bem no teatro, não tem mais aquela coisa de diferença de classe social. O teatro era para classe A, mais abastada ou mais instruída, qualquer coisa assim. Hoje em dia eu acho que é mais igualado todo mundo tem acesso ao teatro, se bem que não gostam muito, principalmente os brasileiros, não são muito chegados, né? Preferem mais um teatro, um cinema, uma coisa assim. Mas era uma coisa que eu gostava bastante. Prefiro o teatro do cinema, aliás. Acho que o teatro você parece que está mais com a pessoa. Mais perto. Mais perto, você vê até a voz, né? Normal da pessoa, não é que nem cinema que você vai lá e tudo traduzido, outra pessoa falando. Mas é muito gostoso, muito gostoso. Tinha muito vontade de ter peças melhores. Eu acho que hoje em dia não tem tanta peça boa como tinha um tempo atrás. Que dava mais pra gente ir. Né? Agora, hoje em dia não estou acompanhando muito, tirando o municipal, que tem as orquestras. Os outros teatros eu não vejo mais falar em teatro, tem um teatro ótimo em tal lugar, qualquer coisa assim.
Então, quando tem ainda aquelas artistas antigas, é. Oi, meu nome é Mara Faustino, eu sou atriz, diretora e professora de interpretação para teatro e interpretação para TV e cinema. Também dirijo há 9 anos um grupo de teatro na Faculdade Casper Liber, o Grapetes, que é uma das minhas grandes alegrias. Eu comecei profissionalmente em 1984. Nessa época, o teatro já estava perdendo os seus produtores, né, aqueles produtores grandes que contratavam os atores com carteira assinada. Então, os recursos para que a gente montasse, os novos atores montassem seus espetáculos, era fazer, então, um grupo e uma cooperativa, né? Cada um dava um valor e a gente, então, montava o espetáculo e assim cobríamos os gastos com o teatro, a divulgação. Nós conseguíamos espaços, nessa época ainda, espaços em programas de televisão, programas da tarde, no Faustão, que tinha nessa época o Perdidos na Noite, que dava um grande espaço para os grupos novos de teatro para divulgarem seus espetáculos. E os próprios jornais também nos davam espaço para fazer o famoso tijolinho, né, que era o roteiro de teatro, para que a gente divulgasse nossas peças. E dessa forma a gente conseguia público e crítica e conseguimos até pagar os custos do teatro, todos os gastos referentes à produção e ainda até ganhamos alguma coisa. Também conseguimos fazer turnês pelo interior, conseguimos marcar os teatros no interior e fazer divulgação, conseguimos muito apoio dos estabelecimentos locais das cidades. Então era um tempo em que o teatro era muito valorizado. Depois disso veio uma coisa muito forte da televisão e a partir daí o que aconteceu? Primeiro, as pessoas começaram a preferir ficar em casa assistindo as novelas, que sempre foram muito boas, e quando iam ao teatro, muitas preferiam ver os espetáculos que tivessem atores das novelas, né? E com isso a gente foi perdendo espaço, os atores que não eram de televisão foram perdendo espaço nesses programas que tinham divulgação de teatro, nos jornais mesmo. Então a coisa foi mudando nesse sentido. E aí começou-se a dificuldade em manter um espetáculo em cartaz por muito tempo, porque muitas vezes a gente não tinha nem espaço para divulgação. Eu acho que essa mudança, né, da televisão, que aí foi tomando conta um pouco do teatro, né, foi se sobrepondo ao teatro. E agora, depois da vinda da internet, o streaming, eu acho que inclusive até mesmo a televisão aberta está perdendo espaço. Então essa é a grande mudança na cultura, né? As pessoas com a internet e o streaming têm condições de ver seus filmes, suas séries, até as suas novelas em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. Então elas não têm essa grande necessidade de saírem de casa num horário determinado, para ficarem sentadas lá 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas para verem um espetáculo. Então essa foi a grande dificuldade, está sendo a grande dificuldade no momento. Sim, você comentou comigo, né, que na época da sua mãe ainda era muito, todo mundo ia no teatro. Muito chique, iam muito ao teatro, porque os cinemas não tinham cinemas como hoje, assim, bons para você ir. Então ia-se muito mais ao teatro do que ao cinema. Já na minha época já começou-se a ir mais ao cinema do que ao teatro. O teatro ficou muito para algumas peças exclusivas, diferenciadas, para orquestras, para balé. Ia muito ao teatro, mais para essa área de balé e de música, porque para peças que não tinha para a idade. Entendi. E hoje em dia não, hoje em dia tem
para toda idade. Então, as peças hoje em dia, elas ficam muito pouco tempo em cartaz, 2 meses no máximo, porque não se aguentam muito tempo, né? A não ser, evidentemente, um ou outro grande espetáculo que tenha um grande número de público. Hoje em dia, muito mais os musicais, que têm tido essa preferência do público para serem assistidos. A ascensão dos musicais na cidade de São Paulo, que hoje em dia são as peças mais vistas pelos paulistanos, são os musicais. E eles acabam sendo uma forma de vender um produto. Quem produz e quem tá por trás desses musicais não tá querendo de fato passar um tipo de informação para quem tá vendo. Tá querendo, na verdade, vender, apenas vender. Oi, eu sou a Luísa, eu tenho 23 anos, eu sou atriz e jornalista. Bom, a minha relação com a cultura, eu acho que ela nasce pelas profissões que eu escolhi, né? O teatro é algo que está inserido na minha vida desde a minha infância, antes mesmo de eu começar a fazer teatro. Então eu ia muito ao teatro, meus pais sempre incentivaram muito isso, ao cinema, às exposições. E depois, quando eu fui fazer faculdade, que eu fui fazer jornalismo, eu me envolvi muito também com a parte cultural. Eu acho que se a gente for pensar em São Paulo tem uma amplitude cultural muito grande. Não tô nem falando assim da quantidade de teatros e cinemas e opções, né, de agenda cultural que a gente tem, que isso acho que todo mundo sabe. Mas eu tô falando da diversidade mesmo. Eu acho que você vai dar uma volta na Paulista, você já vê a diversidade que a gente tem, né? A mistura que a gente tem, eu acho isso muito bom. É claro que a cultura, ela tem sérios problemas no nosso país, né? Que vem, eu acredito, de um processo da educação. Eu entendo a cultura como uma consequência da educação. Então, enquanto a gente não tiver uma educação de qualidade igualitária a todos, o acesso à cultura ele também não vai ser, e eu acho que a gente tem que pensar dessa forma, quando a gente pensa aonde que está a cultura disseminada no nosso país. Eu também acho que a cultura, ela é algo muito pessoal, né? Algo muito interno e que vai aí variar de pessoa em pessoa. Para mim, a minha relação cultural vem do teatro, mas para outra pessoa, sei lá, pode vir da música, do rap, do grafite. Meu nome é Gabriela, eu tenho 16 anos, eu sou aluna do Instituto Bacarelli, que é uma escola de música aqui na comunidade de Heliópolis. Eu toco violino e faço coral e orquestra. Meu nome é Luciano, também tenho 16 anos, sou irmã gêmea dela. Eu toco violino, faço coral e tô já há uns 8 anos aqui no Bacarelli. Eu vejo a cultura aqui na cidade de São Paulo, ela é mais fácil de alcançar ela. Em outros estados não tem tantas oportunidades assim da cultura, né? Tanto que muita gente vem estudar música aqui em São Paulo. E você vê a música assim agindo em uma comunidade também é muito surpreendente, né? Eu não pensei que a música chegaria tão forte assim na comunidade de Heliópolis. Pra mim, a música aqui em São Paulo era muito mais abrangente, tem muito mais acesso do que em outros estados pelo Brasil. Aqui, como é a capital, então tem muito mais facilidade. Então, acho que a cultura é um pouco mais valorizada. Não tanto quanto é internacionalmente, mas eu acho que aqui em São Paulo tem muito mais valor. Enquanto aqui na comunidade, o Heliópolis é uma comunidade que tem uma cultura muito valorizada. E o que me impacta com a música, com a cultura, são as oportunidades que chegam até nós, viagens, trabalhos, pra gente cantar, apresentações. E isso acrescenta no meu dia a dia, na minha vida, e eu vou crescendo cada vez mais. Teve oportunidades que eu já cheguei a viajar de avião, eu não tinha viajado antes. Então, isso impacta muito na minha vida porque eu vejo que a música abre muitas portas. E hoje eu tô concretizando vários sonhos com a música, com a cultura. Acredito que a cultura desenvolveu bastante aqui em São Paulo, porque antigamente não tinha tantas instituições, tantos projetos sociais para poder fazer a música clássica, conhecer. E hoje em dia
o pessoal tá incentivando mais a cultura. Eu acredito que Tanto isso a escola que evoluiu. eu estudo, a ETEC, tá incentivando isso também. Às vezes a gente ensaia com os meus amigos aqui do Bacarelli também, que são da ETEC, e a gente toca pro pessoal da escola. Eles estão valorizando mais isso. Mas é muito bom ir ao teatro, eu acho que todo mundo devia ir e participar bastante, porque é instrutivo, distrai e faz bem pra gente, pra cabeça. Se você tem alguma pessoa que quer fazer música, incentive ela. Porque isso traz disciplina, isso traz conhecimento, trabalha a nossa mente e traz oportunidades inimagináveis. A música não é uma coisa só para entretenimento, é uma coisa que você pode se profissionalizar, pode ter carreira. Então, se você vê alguém que quer fazer música, incentive. Música clássica, desde música popular até clássica, incentive, porque isso é uma coisa muito boa na vida de atualmente. Basta só ter o dinheiro para produção. A gente precisa fomentar o público. O público precisa querer ver esses espetáculos, né? E eu acho que essa é a grande dificuldade que atualmente as produções têm de levar o público para ver os seus espetáculos. Acho que a cultura é você transmitir o que você sente da melhor forma que você acha que você quer transmitir, entendeu? Acho que o sentimento é o que move tudo isso, a arte, a cultura. Enfim, eu acho que a cultura ela possibilita esse olhar amplo e diversificado. Eu acho que a cultura é algo que constrói as nossas opiniões, as nossas escolhas, os nossos rumos, e para mim a cultura é realmente algo que me fez olhar para o mundo e para as pessoas de uma forma muito diferente e de uma forma muito importante. A música é uma língua universal.